que os nossos colegas conheçam bem esse mecanismo e se habilitem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estive recentemente num procedimento arbitral em São Paulo, na Câmara, na Fundação Getúlio Vargas, quer dizer, duas empresas brasileiras, uma Câmara brasileira, lei brasileira e um perito paraguaio. Buscaram um perito paraguaio para ser o perito nessa disputa. É por falta de peritos aqui? Não. Existem muitos peritos e bons peritos. Peritos com experiência em arbitragem, poucos. Pouquíssimos. Então, existe um campo enorme para os colegas para que eles possam atuar como peritos ou assistentes técnicos em arbitragem. Daqui a pouquinho eu vou dizer o seguinte, o que é importante em termos de capacitação para que os colegas possam atuar. Então, a arbitragem cresce porque empresas precisam de arbitragem. E elas precisam de arbitragem porque elas querem soluções rápidas. Porque se não tiver soluções rápidas para os conflitos, as empresas vão ter que provisionar prejuízos nos seus balanços. Daí a importância da arbitragem. Qual é a diferença entre a atuação de um perito num processo judicial e num procedimento arbitral? Antes de colocar essa pergunta aqui para vocês, eu pergunto, todo mundo sabe como é que funciona uma Câmara arbitral? Ou não? Então, rapidamente. As empresas colocam nos seus contratos uma cláusula chamada cláusula compromissória. Essa cláusula diz: todos os nossos litígios, todas as nossas disputas vão ser dirimidas num procedimento arbitral na Câmara tal. Quando surge uma disputa, então uma empresa indica um árbitro, a outra empresa indica outro árbitro, e os dois árbitros escolhem o terceiro árbitro, que é o presidente do tribunal arbitral. Assim, forma-se o tribunal arbitral. Tá? Então, é uma justiça privada, completamente privada, sendo que o árbitro indicado pela empresa não vai defender os interesses da empresa. Ele não está lá para isso. Ele foi indicado porque a empresa confia nele e confia na expertise que ele tem para analisar a disputa e encaminhar a solução adequada. Ele não defende os interesses da empresa. Bom, assim é que se forma o tribunal arbitral. Existe uma outra maneira das empresas irem para a arbitragem, que é o chamado compromisso arbitral. Quando as empresas não incluíram a cláusula compromissória, mas surge uma disputa, elas podem optar, negocialmente, por ir para um procedimento arbitral, ao invés de ir para o judiciário. Então, estabelecem um compromisso arbitral e aí tudo funciona do mesmo jeito. Tá? Então, isso é o procedimento arbitral. No mais, é muito parecido com o processo judicial, só que as partes têm muito mais liberdade e as coisas são combinadas. E não tem aquela que não deveria ter, mas na prática existe, hierarquia. Juiz, parte, advogado. O árbitro, ele é muito mais próximo das partes. Ele não tem aquele poder que um juiz tem. E para finalizar essa parte, uma sentença proferida num tribunal arbitral tem força de título executivo. Quer dizer, pode ser executada em qualquer tribunal do Brasil. Tá? Então, isso é o procedimento arbitral. Qual é a diferença na atuação de um perito num procedimento arbitral e num processo judicial? Perito e assistente técnico. Tem uma diferença fundamental. Fundamental. No processo judicial,
o perito, ele tem um papel relevante, mas é um papel pontual. Ele elabora o laudo, responde aos quesitos de esclarecimento, quando existirem, e muito esporadicamente, muito eventualmente, ele é chamado para audiência de instrução e julgamento. Muito raramente. Então, o papel dele é um papel meio secundário, é um papel meio atrás das cortinas. Ele quase não aparece pessoalmente. Ele quase não se expõe pessoalmente. Num procedimento arbitral, o perito é sempre chamado para audiência de instrução e julgamento. Sempre. Ele é olhado pelo tribunal arbitral como um parecerista. E como todo parecerista num procedimento arbitral, ele é inquirido pelas duas partes e pelos três árbitros. Só abrindo um parêntese aqui. Às vezes só tem um árbitro. Tá? Às vezes as partes decidem que o tribunal arbitral vai ter um árbitro único e não três. Isso é uma questão de acordo entre as partes. Fecho parênteses. Então, num tribunal arbitral, o perito se expõe pessoalmente. Daí a importância, mais do que nunca, dele estar preparado para defender o seu laudo. É fundamental que ele esteja preparado e que ele saiba defender o seu laudo. Abre outro parênteses. Dentro do espírito de capacitação dos profissionais para atuarem como peritos em tribunais arbitrais, peritos e assistentes técnicos, e principalmente como mediadores, como eu vou falar daqui a pouquinho, é preciso ter uma capacitação, desenvolver a nossa habilidade no relacionamento interpessoal. É preciso desenvolver a nossa habilidade na capacidade de argumentar, contra-argumentar, ouvir e saber responder. Sem emoção, sem se alterar, sem achar que quando um advogado ou um árbitro critica o seu laudo ou uma parte do seu laudo, ele está criticando a você, pessoalmente. Não está. Ele está criticando o laudo, não a pessoa. Então, desenvolver a habilidade no trato interpessoal é fundamental para quem quer ser perito ou mediador, ou assistente técnico. Fecha parênteses. Então, a atuação do perito numa arbitragem é muito mais ativa do que num procedimento, do que num processo judicial. E o assistente técnico, a mudança é mais radical ainda. No processo judicial, o assistente técnico ele é extremamente oculto. Com muita sorte, o juiz vai ler o parecer do assistente técnico. Mas tem que ter muita sorte, porque na maioria das vezes o juiz não lê o parecer do assistente técnico. Eu tenho, por exemplo, o hábito de me colocar à disposição dos advogados e, na hora que entrega o parecer, na hora que dá entrada no parecer, ir lá despachar com o juiz, junto com o advogado, para dizer a ele o seguinte: olha, excelência, por favor, leia o parecer. Tem coisas importantes, tem esses 3 ou 4 tópicos aqui que são importantes, para que o magistrado possa comparar com o que existe no laudo oficial. Então eu faço isso, faço com prazer, porque é muito chato você, como assistente técnico, elaborar um parecer, ter um trabalho danado e ninguém lê. Então, façam isso se puderem, porque é um ganho grande para o seu cliente e também um certo reconhecimento para o seu trabalho. No procedimento arbitral, o assistente técnico também é chamado a
defender o seu parecer. Então, qualquer coisa que ele escreva, ele vai ser questionado no tribunal arbitral. Os árbitros podem e normalmente chamam o assistente técnico para dizer: escuta, isso aqui que você escreveu, qual é a fundamentação para isso e por que você acha que o perito está enganado nisso aqui? Então, também o assistente técnico, ele é encarado como um parecerista. Então, a formação do assistente técnico não pode ser mais a postura dele de um simples crítico do laudo oficial. Ele tem que ser um construtor. Ele precisa construir uma tese, já que ele quer desconstruir a tese do laudo oficial, ele precisa construir uma tese e saber defender essa tese. Uma outra coisa que está acontecendo cada vez com mais frequência, eu sinto isso nos procedimentos arbitrais, é que os árbitros estão abrindo mão da perícia e se baseando nos pareceres dos assistentes técnicos das partes. Por que isso? Porque caminha para o que acontece nas arbitragens internacionais. Dificilmente nas arbitragens internacionais os árbitros nomeiam um perito. Dificilmente. Só quando a questão é muito específica e complexa, e quando os pareceres trazidos pelas partes são muito conflitantes. Então, as partes vão e designam, o tribunal vai e designa um perito. O Brasil está caminhando para isso. Está caminhando para que as partes apresentem os seus pareceres, depois os pareceristas, quer dizer, os assistentes técnicos, falam e criticam os pareceres das outras partes, e aí então o tribunal vai para a audiência de instrução e julgamento e faz a inquisição desses pareceristas. Isso é mais barato para todo mundo e abre um campo maior ainda para os engenheiros. Porque o seu laudo como assistente técnico passa a ter o mesmo peso de um laudo pericial. E aí você vira o que é o trabalho nobre, você vira um parecerista. Mais do que um perito, mais do que um assistente técnico, você é um parecerista. Isso tem relevância não só no trabalho que você faz, mas na remuneração que você pede por esse trabalho. Uma coisa é você ser o assistente técnico que cobra 80% dos honorários do perito, normalmente. A outra coisa é você ser um parecerista que vai construir uma tese e vai fazer com que a outra parte use essa tese para apoiar a defesa dos seus interesses no procedimento arbitral. Muda o foco. Muda o foco. Então, o trabalho de um engenheiro, de um arquiteto, de um técnico, num procedimento arbitral, ele é muito mais nobre. Muito mais nobre. Ele é muito mais, ele agrega muito mais valor para a parte, para o procedimento e para ele mesmo. Não é à toa que as remunerações em procedimentos arbitrais são muito maiores do que numa perícia em processo judicial. Tirando aqui quem eu já sei que atua como perito, né? Quem mais aqui atua como perito judicial com frequência? 1, 2, 3, meia dúzia de pessoas. Todos aqui sabem que, em média, em processos judiciais, a gente tem aí 3, 4, 5 mil reais de honorários. Tem honorários de 100, tem de 150, mas, em média, 5 mil, 8 mil, não é muito diferente disso. Em procedimentos arbitrais, eu nunca vi
honorários de perito abaixo de 30 mil. Nunca vi. A média é em torno de 60 para honorário, porque as causas também são maiores, as causas são grandes, são complexas, mas a remuneração é muito maior. É muito maior. Mas não é qualquer um que é indicado como perito ou assistente técnico. Tem que ter esse perfil que eu falei para vocês e mais alguns que eu vou falar a partir de agora. O que realmente as partes discutem num procedimento arbitral na maioria das vezes? O que é uma disputa num procedimento arbitral? Exemplo, grandes empreendimentos. Todo grande empreendimento é difícil ele terminar e não ter uma disputa. Vocês querem ver, por exemplo, PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, que são construídas aos montes aí no país. É quase que uma regra geral, PCH dá problema. Mas quais são os problemas no PCH? Não são problemas técnicos. Porque os problemas técnicos, eles são facilmente identificáveis. Facilmente. Imagine, você tem um trocador de calor que a temperatura de saída deveria ser 60 graus pelo projeto e está dando 80. Você vai, mede, é 80, é 80. Não tem desculpa, não tem. O que tem que investigar é por que está dando 80, se é um problema de projeto, se é um problema de bomba, se é um problema de tubulação, ou o que for. Mas a questão técnica em si, ela é simples. O que vai para a disputa na arbitragem são duas coisas.